Olá, amigos da Rede GUBEF, tudo bem? Trago para vocês a palestra do nosso amigo e querido Marcelo Araújo, que foi realizada no domingo passado, no dia 25 de agosto. A palestra fala sobre o ceticismo, que, como eu disse, foi realizada no domingo passado, no 5º Encontro Ufológico da Baixada Fluminense. O tema da palestra é Ufologia Cética, uma ferramenta consciente, tá? Onde ele abordou vários assuntos, do tipo o que é ceticismo, existem verdades absolutas, qual é a qualidade das informações na ufologia, a realidade versus credulidade e por aí vai. Bom, espero que gostem. Estaremos nesse primeiro momento disponibilizando o áudio e em breve estaremos disponibilizando o vídeo. Tá? Nesse momento está em processo de edição. Então espero que vocês gostem da palestra do nosso querido palestrante e historiador Marcelo Araújo. Gente, nós vamos começar hoje, vai ser nosso 5º encontro, não é isso? 5º encontro de ufologia aqui na Baixada Fluminense, né? A gente já vem evoluindo bastante, né, com relação aos eventos que a gente vem realizando aqui na Baixada, né? Esse tema é um tema bem polêmico, é um tema bem bacana, né, de ser verificado, porque vai falar sobre ceticismo, né? Eu vou deixar o nosso palestrante se apresentar e apresentar o tema da melhor forma que ele achar, né? Mas é um tema que, para mim, inclusive, é bem bacana, porque a gente que acredita no fenômeno UFO, né? Na vida fora do planeta, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que está sendo visto. A gente, às vezes, quer ser ufólogo, mas não tem metodologia de pesquisa. A gente tem uma série de fatores que, às vezes, a emoção deixa levar, né? E, às vezes, pode passar por uma situação até constrangedora, afirmando, por exemplo, que você viu alguma coisa que acredita ser de outro planeta e não é, mas simplesmente por não ter uma pesquisa prévia e tudo mais. Eu acho que o Marcelo vai entender muito, não só para esse lado, mas para outros bem profundos, né? E é bem bacana, né, a teoria dele, a visão dele e tudo aquilo que ele prega. O Marcelo está com a gente no grupo praticamente desde o início, né? E como ele vem crescendo de forma bem acelerada dentro do grupo, a gente decidiu deixá-lo explanar o tema, até porque tem total competência para isso, conhecimento, já está na área aí pesquisando já há um bom tempo, pelo menos aí acho que umas 5 vezes mais tempo do que eu, né, Marcelo? Então tem conhecimento, então é talvez hoje um dos maiores eventos em termos de conhecimento técnico que vocês vão ter na palestra de hoje, né? E, obviamente, a GUBEF ali já adquiriu até uma câmera nova já, a gente vai melhorar aí a questão da transmissão ao vivo, estamos melhorando agora a questão também, vamos começar a melhorar a questão de som, de imagem, de tudo que puder ser feito para ser transmitido isso da melhor forma possível, não só para o público que está aqui, né, com a gente, que infelizmente vai perder o coffee break. Quem não estiver com a gente aqui, quem quiser estar com a gente, acompanha a GUBEF, né, pelo Facebook, para que possa estar nos eventos junto conosco, né? O próximo evento talvez seja com o nosso amigo Chico Penteado, né? Estamos aí em processo de fechar a data e tudo mais, mas vai ser com o Chico Penteado o próximo evento. Ele vai vir de São Paulo para cá para poder prestigiar a gente com o tema, né, que são os reptilianos, né? E a gente vai ter um coffee break no final para o pessoal que está de casa vendo, do Facebook vendo a gente, né? Bem gostoso. Hoje vai ter empadinha, né? Hein? É para causar inveja no pessoal que está em casa para poder vir para o evento, né? Se tiver com preguiça, vem por causa da empada, né? A empadinha, refrigerante, tudo por conta da casa, tá? Ninguém paga nada, tá ok? Então é o seguinte, eu quero deixar a palavra com o Marcelo explanar com vocês, mas prestem bem atenção, anotem as informações que o Marcelo vier a passar para vocês. Quem veio para a reunião do grupo, né, sabe que a gente está fazendo uma evolução com relação à organização do grupo aqui na Baixada Fluminense. É um processo lento, né, até porque a gente tem as nossas atividades da nossa vida, mas nós estamos profissionalizando cada vez mais essa iniciativa da GUBEF em divulgar os eventos ufológicos na Baixada Fluminense, em dar conhecimento para essa região da Baixada, que é bem grande, tem um potencial maravilhoso,
e pessoas muito inteligentes que consigam acompanhar o raciocínio e as ideias da ufologia, que não tem nada de mais nisso, são fenômenos realmente que acontecem e que a gente está trazendo nesses fóruns, né, nesses encontros, a oportunidade das pessoas se especializarem, inclusive, e colaborar até para o próprio grupo. E hoje nós vamos crescer bastante com o nosso amigo Marcelo. Marcelo. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer à AGUBEF pela oportunidade de estar fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é compartilhar conhecimento. Para começar, eu trouxe a definição do que é ceticismo, mas antes disso eu queria falar a situação que eu conheci o Vital. Meu conhecimento dentro da área da AGUBEF começou com os fóruns de internet. Vendo algumas pessoas falando sobre a AGUBEF, conheci o site e, por intermédio do site, acabei conhecendo o Vital numa comunidade no Orkut. Não sei se alguém lembra do que é o Orkut ainda. Foi onde eu conheci o Vital e eu tinha a ideia de fazer um podcast sobre ufologia. E foi pesquisando podcast em português sobre ufologia que eu conheci o Vital. Eu trabalhei na Rádio AGUBEF, eu coleciono todos os programas, eu tenho lá em casa e sempre. E eu sinto falta disso. Assim. A gente tem podcast de tudo quanto é assunto, e tem inclusive os que tratam sobre ufologia, mas não tem nenhum de ufologia feito por ufólogos. E eu acabei começando a trocar correspondência com o Vital e participei de uma live com ele, ao vivo e tal. Foi quando ele me taxou de pseudocético. Porque assim, é uma das coisas que eu vou explicar aqui para vocês e por que eu particularmente não gosto desse termo pseudocético. Porque a princípio todos somos céticos. Todos duvidamos de algum assunto em algum momento, em alguma hora. Algumas pessoas duvidam de tudo, outras pessoas que não duvidam de nada também não acreditam em nada, porque elas acreditam em qualquer coisa. Mas simplificando, eu conheci o Vital, conheci o trabalho e hoje eu estou vendo que o AGUBEF é um grupo que trata a ufologia de maneira séria, correta, com portas abertas para todas as visões. O que é mais importante dentro da ufologia hoje em dia é isso, essa abertura, essa ampliação, que é para a gente poder tirar a ufologia do campo da pseudociência para transformar ela numa ciência de verdade. Os pontos que eu vou apresentar aqui hoje, eles são de opinião pessoal também, mas são também o caminho para que nós, do AGUBEF e todos aqueles que gostam da ufologia, consiga tirar ela desse campo do misticismo, desse campo da pseudociência para a ciência verdadeira. Se esses passos não forem seguidos, infelizmente, todas as considerações vão continuar sendo a ufologia é uma pseudociência. Como toda matéria, ela deve ser apresentada da seguinte maneira. Primeiro a gente tem que entender sobre o que está falando. Então nada melhor do que a gente conhecer a origem da palavra. Ceticismo, segundo o dicionário Aurélio, é a qualidade de quem é cético, a atitude daquele que duvida de tudo, descrença. Doutrina que se baseia na suspensão dos juízos, afirmativos ou negativos, sobretudo em matéria de metafísica. Qual é a diferença entre a física e a metafísica? É uma só. O físico ele tem um laboratório para ele experimentar e provar as teorias. E o que ainda não pode ser provado, mais futuramente vai ser provado. Até pouco tempo atrás existiam várias dúvidas sobre física que hoje em dia o laboratório provou que são verdades. O metafísico ele não precisa de laboratório. Ele vive no campo das ideias. E mais para frente a gente vai mostrar que os argumentos valem sobre qualquer coisa. O que é o cético? Ou aquele que não crê, que duvida de tudo, descrente e desconfiado, partidário do ceticismo. Essa definição de cético eu não gosto muito, porque fica parecendo que assim, o cético ele duvida de tudo. Ou seja, a partir do momento que você coloca ele duvida de tudo, ou seja, ele não acredita em nada, e não é verdade. Quando eu falo no âmbito do meu ceticismo se resume no seguinte: o que é fantasia e o que não é fantasia? O que pode ser provado e o que não pode ser provado? No campo das ideias, muita coisa pode ser falada, mas só quando a gente parte para a prova é que dá para se certificar que é verdade ou não. Vai, Joyce. Vamos lá. Ciência. O que é ciência? É o conjunto organizado de conhecimentos relativo a certas categorias ou fatos ou fenômenos.
conjunto de conhecimentos humanos a respeito da natureza, da sociedade e do pensamento, adquiridos através do desvendamento de leis objetivas que regem os fenômenos e sua explicação. Esse é uma das maneiras de você explicar a ciência. Para colocar isso no termo de ceticismo é simples. O que pode ser contestado e comprovado é ciência. Basicamente isso. É uma forma de resumir também. Agora tem a pseudociência. Pseudociência é o saber organizado que carece do rigor de uma ciência. Ou seja, uma pseudociência é aquilo que não dá para se encaixar, ser considerado ciência. Começa por aí. É um conjunto de teses, afirmações, etc., apresentado como científico, mas é baseado em suposições não comprovadas. O porquê que é importante entender que pseudociência é tudo aquilo que é baseado em suposição não comprovada. Que é para poder diferenciar o que é no campo das ideias e no campo do que pode ser provado. Tem uma máxima que eu sempre escuto quando se fala sobre ufologia, é que tudo é possível. A minha verdade é subjetiva à sua verdade. No mundo onde eu vivo, para cima é para cima, para baixo é para baixo. Por mais que você queira acreditar que para baixo é para cima e para cima é para baixo, isso não vai mudar. No mundo onde eu vivo, a lei da gravidade ela é uma lei. Se você está voando no avião e deixa de acreditar na lei da gravidade, seu avião não vai cair. Porque essa lei não depende da sua crença. Então, assim, as pessoas... mas na velocidade da luz, a gente não vive na velocidade da luz. A gente não se locomove na velocidade da luz. Então, você querer aplicar o que é verdade num campo e em outro não funciona. É onde entra a coisa da pseudociência. Porque se é só argumento, não tem como provar, é pseudo. Durante um debate, teve um ufólogo que falou para mim, mas você deveria considerar a ufologia uma paraciência, uma protociência, algo que está para se tornar ciência. Sim, mas para isso, para se tornar ciência, tudo que já foi protociência, antes de ser admitido como ciência, ela passou pelo seguinte processo. Se separou o que era fantasia do que era realidade. E quando eu digo fantasia e realidade, no campo da fantasia eu digo o seguinte, se o seu argumento é a única prova que você tem, infelizmente ele não serve. Não para a ciência. A argumentação, por argumentos, eu sou capaz de provar qualquer coisa. Pela coisa da palavra, eu posso sustentar qualquer ato. Aqui, quem já presenciou num julgamento, quem já viu, já deve ter percebido que, às vezes, a oratória do advogado é mais importante do que as provas que são apresentadas. Então, quantas vezes aqui a gente já viu criminosos que foram condenados a míseros anos, quando deveriam ter sido condenados a vários anos, porque o crime foi bárbaro. Mas a argumentação do advogado foi capaz de transformar aquela pessoa que fez um ato monstruoso em alguém que cometeu um pequeno deslize. Então a pessoa que deveria ter sido condenada a 30 anos de cadeia é condenada a 2, por intermédio da lei, mas muito também por intermédio da oratória do advogado. Porque por palavras a gente pode fazer o que quiser. Tem um povo antigo que foi o primeiro a usar a oratória de maneira mais direta e concreta, com fórmulas e tal, conhecido como os sufistas. Eles eram grandes oradores. Eles paravam nas praças e começavam a falar sobre qualquer assunto. Eles chegavam ao extremo, isso é uma máxima que eles têm que eu acho ótimo, que ele fala assim, em que você quer acreditar? Porque se eu usar o meu método, eu faço o alto ser baixo, o baixo ser alto, o fraco ser forte, o forte ser fraco, eu consigo tudo dentro do campo das ideias. Vamos lá. A ciência. Isso aqui não é uma explicação definitiva de como a ciência funciona, é uma explicação básica. A ciência ela funciona assim. Primeiro se tem a observação, depois se parte para a hipótese. A pessoa vê alguma coisa e cria uma hipótese sobre aquilo. Aí pode entrar, primeiro uma teoria ou experimentação. Tanto pode vir na frente quanto o outro. A experimentação é adaptada para cada ciência. Se a pessoa viu um evento de luz, ela vai analisar coisas referentes à luz. E na teoria vem críticas, dúvidas e questões como guia. Por que isso se diferencia da pseudociência, Joyce? Na pseudociência acontece o seguinte, existe a observação e levanta-se uma hipótese. Quando há experimentação, a maioria das vezes ela não existe. Mas quando ela existe, ou ela é mal explicada ou ela é não reproduzível.
Se você tem um argumento, se você fala alguma coisa que só funciona para você, que não pode ser replicada, a gente vê muito isso em ufologia, do tipo, eu tenho um chip etéreo. Aí você tira um raio-x e o chip aparece. Mas aí você vai, um cético tira o raio-x e não aparece nada. Aí a explicação que é dada, o chip é etéreo. Ou seja, se o chip só existe dentro de você, ele não consegue ser captado por nada que não advenha de você, qual a diferença dele de um chip que não existe? Então, assim, e a teoria, se a gente for parar para pensar, o quantos anos a gente tem só da era da ufologia moderna e o quanto ela evoluiu. O quanto a ufologia evoluiu de 65 anos atrás. O que tem de novo na ufologia? De realmente descoberta nova. Você fala assim, caraca, isso nunca aconteceu antes na ufologia. Essa semana apareceram alguns artefatos maias. A pessoa que trouxe esses artefatos é alguém já conhecido por fazer falsificações. Isso é um alerta. Na posição cética tradicional, como as pessoas encaram, seria, não, esse cara é mentiroso, não vamos ver isso. Aquela pessoa que tem interesse na ufologia e quer realmente aprender, ela vai falar, opa, uma evidência, vamos analisar. Por quê? Eu vejo muito, inclusive eu tomei um cuidado para não cometer esse mesmo erro, o ceticismo está sempre ligado ao debunking, aquela coisa de desvendar o mistério, de dar a explicação mais lógica. Então, eu lembro há um tempo atrás no Discovery tinha um programa chamado X da Questão, onde eles pegavam um vídeo, dois caras que eram especialistas em efeitos especiais e tal, e reproduziam o efeito do vídeo usando de alguns truques de efeito especial. Tem o seu valor meritório porque é experimento. Eles estão fazendo uma experiência, mas é bom denotar que o fato de você conseguir reproduzir alguma coisa, ainda mais em matéria de vídeo, não quer dizer que o que foi gravado anteriormente foi isso que foi gravado. Porque a gente vê, no cinema mesmo, a gente vê cidades dos anos 20, dos anos 30 e nós estamos nos anos 2000. Então não é porque a pessoa conseguiu reproduzir um cenário com todos os detalhes dos anos 20 e está filmando uma história que se passa nos anos 20, que aquilo ali é os anos 20. E assim, se você pega um vídeo, trata ele com os filtros e coloca essa imagem dos anos 20 do lado de um filme muito antigo, dificilmente o leigo vai conseguir diferenciar um do outro. O que acontece no ramo, principalmente da ufologia, é isso. O ceticismo é usado como uma marreta. Ele é usado para esmagar o argumento. E isso é errado. Por quê? No campo das verdades, qualquer coisa pode ser verdade se você usar um bom argumento. Vamos lá, Joyce. É um erro capital teorizar antes de ter os dados. Insensivelmente, começa-se a distorcer os fatos para adaptá-los às teorias, em vez de fazer com que as teorias se adaptem aos fatos. Sherlock Holmes. É um trecho de um dos livros escrito por Arthur Conan Doyle. Eu me lembrei disso aqui durante uma conversa que eu tive com o Vital, porque foi exatamente o que o Vital falou, com essas palavras, sem citar, sem ter essa citação. O Vital disse, mas você não pode chegar numa conclusão antes de analisar os fatos. É errado. Você tem que analisar os fatos. Não existe ufologia do eu sei. É errado. Eu digo isso com toda certeza. É errado. Quando alguém analisa uma foto e fala, eu sei que é falsa, ele está cometendo um erro. Quando alguém analisa uma foto e fala, eu sei que é verdade, ele está cometendo outro erro. Esse alguém tem que, no mínimo, procurar um especialista em fotografia. Nosso amigo Vital passou por uma experiência dessa há um tempo atrás. Qual é a qualidade da análise técnica das fotografias? Ele tirou uma foto, acho que foi em Petrópolis. Tirou uma sequência de fotos e numa das fotos tinha um ponto preto. Ele, como é ufólogo, ele postou, eu tirei essa foto, o que é isso? Ele não disse que era um OVNI. Ele postou a foto querendo saber o que era. Ele deu o depoimento, falou, não aparece nenhuma outra foto, só nessa e tal. Tiveram várias pessoas, como sempre tem na internet, que você está forjando foto, tal, sabe? Assim, a foto é fraude. Tá, você que analisou a foto, você entende de fotografia? Você sabe a situação que foi filmado, que foi fotografado, as condições atmosféricas? Existem várias suposições. Lá é uma área onde tem muitos pássaros. Então, uma das suposições é que seria um pássaro fotografado
por isso que não aparece nas outras fotos, só aparece naquela. É uma possibilidade. Mas o que aconteceu foi assim, um ataque pessoal ao Vital. Tipo assim, você é um fraudador da ufologia. Isso dito por gente que não entende nada de fotografia. Eu, na minha condição na época, pseudocético ainda, que o Vital ainda não tinha me promovido a cético, eu, na minha posição de pseudocético, eu fiquei sem graça, porque eu pensei assim, cara, não é assim que se faz uma crítica. Antes de eu poder opinar sobre o assunto, eu tenho que entender sobre o assunto que eu estou falando. Eu tenho que verificar todas as possibilidades. Então, existe, se eu acredito em vida extraplanetária e acredito em visitação alienígena, é uma possibilidade que seja um UFO, um objeto voador não identificado. Mas pode ser um pássaro. Eu dependo de análise fotográfica. Eu não posso depender só da minha opinião, ou então de pegar, como eu vejo muitas vezes, eu tenho esse programa aqui que analisa fotografias. E a pessoa abre no programa, tá vendo essas linhas retas aqui? Aí chega alguém que entende realmente do programa e fala, não, peraí, essas linhas retas que você está dizendo, que é o que causa, que foi causado quando faz a colagem da imagem e tal, nada mais é do que um erro desse programa que você está usando quando você amplia a imagem. Aí a pessoa fala, não, mas você é defensor dos ufólogos, você e tal. Ela nem para analisar o que está falando, nem o que está pensando. Ela simplesmente acredita. Ela quer que aquilo seja fraude e usa esse argumento que é errado. Não é porque ela ampliou a foto e tem uma distorção no canto que prova que aquilo ali não é um objeto voador não identificado. Não é assim que se analisa. Vamos lá, Joyce. A argumentação não é o suficiente para a descoberta de novos trabalhos, pois a sutileza da natureza é muitas vezes maior do que a sutileza dos argumentos. Por que eu falo muito sobre argumentação? Como eu já disse anteriormente, os sufistas eles recebiam dinheiro para fazer você acreditar no que você quisesse, para vender o seu produto, para vender a sua ideia, para falar, mostrar dentro do argumento deles o quanto você poderia estar certo, você estando certo ou não. Argumentação nenhuma prova nada. No campo das ideias, todas as ideias são aceitas, mas nem todas as ideias são prováveis, são testáveis. Vamos lá, Joyce. Uma afirmação extraordinária necessita de uma prova extraordinária. Infelizmente, essa é a frase mais detestada pelos ufólogos. Aí entram várias questões econômicas, porque alguns ufólogos sobrevivem da ufologia, então precisa vender o peixe bonito. Eu não sou contra a pessoa sobreviver do que ela faz. Então, para mim, eu não vejo demérito nenhum quando um ufólogo pesquisa sobre um caso e analisa aquele caso e publica um livro, porque essa pesquisa demanda dinheiro, se gasta combustível, hospedagem e tal. E esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Então, muitos dos ufólogos que hoje sobrevivem da ufologia, não é demérito nenhum a pessoa cobrar pelo trabalho que ela está fazendo. A questão é até onde se influencia nesse trabalho para se ganhar dinheiro. Vamos lá, Joyce. Mais à frente tem uma que eu chamo... Passo por de novo. Não, volta. Isso aí vai daqui a pouco. Vamos voltar. Antes da gente partir para aquela parte ali de percepção, essa coisa da influência do trabalho sobre questões financeiras, ela está muito ligada à ufologia. E não só aqui no Brasil. A ufologia no Brasil, comparado ao que existe nos Estados Unidos, o mercado é irrisório. Nós temos o quê? Uma publicação, que está bambeando o mal, está aí, viva e tal. Eu prefiro... Tem gente que acha que era melhor não ter nenhuma do que ter a que a gente tem. Eu acho que é o contrário. Eu prefiro ter uma do que não ter nenhuma. Porque a ufologia, ela se faz com informação. E hoje, apesar do advento da internet, do imediatismo das notícias, um periódico, ou então, como o próprio GUBEF vem fazendo, encontros para debate, para troca de ideias, é muito importante. Então, assim, dentro dessa área, quando eu falo sobre a falta do uso da ferramenta do ceticismo, é justamente sobre isso, sobre essa ideia de que se tem, de que assim, não, eu tenho que vender o meu peixe. A mídia hoje em dia trata a ufologia como moeda de troca. Você fala uma coisa bem estapafúrdia, eu vou ganhar audiência e vou ter dinheiro e eu te dou o espaço para você falar. Infelizmente é o que acontece hoje. Vamos lá, Joyce. Agora a gente vai para uma outra parte que tem a ver com aquilo que eu falei sobre as análises. Como essas análises são feitas?
O ser humano, ele é falível. A nossa visão é péssima, a nossa audição é mais péssima ainda e tal. E nós temos aquela coisa de jogar sempre a imaginação naquilo que a gente não compreende. Isso aqui foi um cartoon que eu encontrei que exemplifica muito bem erro de percepção. Você, olhando na sombra, ele se apaixona pela sombra. Mas, na verdade, não era nada daquilo. Vamos lá, Joyce. Aqui existem outros exemplos. Quando fala-se sobre análise de fotos. Essa foto é uma fotomontagem? Não. É uma foto de perspectiva forçada. Essa menina está pulando mais ao fundo e essa está mais à frente. Isso não é uma fotomontagem. Essa menina não foi recortada, diminuída e colocada aqui. Essa menina maior não foi recortada e colocada aqui. Mas se vocês repararem, tem um certo brilhinho branco em volta da foto. Isso é um efeito causado por esse programa quando ampliou a foto. Eu já vi em alguns fóruns esse tipo de coisa ser usado como argumento: essa foto é falsa. Quando na verdade a falha está em quem está analisando porque não entende de fotografia. É por isso que para dar uma opinião sobre fotografia, você tem que, no mínimo, ser fotógrafo. Não basta simplesmente, como eu costumo ver, olhar, não, isso aqui é um balão. Não, peraí. Não é assim que se faz uma análise. Não é assim que se usa a ferramenta do ceticismo. Assim é não crer. E como eu já disse antes, não se pode fazer análise sobre o que não se conhece. Vamos à próxima, Joyce. Esse é outro exemplo clássico, que é até novidade na internet. Essa foto tem pouco tempo. Isso aqui é uma fotomontagem, é um frame de um filme, o que é isso aqui? É um monstro atacando a cidade, que foi fotografado pelo motorista do coisa. Essa foto é uma fotomontagem? É um trecho de um filme? É só isso, é um inseto no para-brisa. Mais nada. Mas e se eu acreditar que existem monstros gigantes destruindo cidades por aí e é tudo cobertado pelo governo? Se eu escrever um livro falando sobre isso e usar essa foto aqui, a pessoa que vai analisar a foto, ela vai dizer o quê? Isso é montagem. Eu vou falar, não. Se você analisar, você vai ver que o objeto grande está lá e o carro está na estrada, essa cidade existe de verdade e tal. Só que a maneira como a foto foi tirada dá a aparência de que é um monstro gigante, mas nada mais é do que um inseto no para-brisa. Vamos lá, Joyce. Essa é um exemplo clássico de pareidolia. Nós vemos rostos em todos os lugares, sem exceção. Essa é até uma ferramenta que é muito interessante. Uma das teorias que se tem para esse tipo de engano, da gente ver rosto em tudo quanto é lugar, é uma questão evolutiva. A primeira vez que eu li isso eu fiquei maravilhado, porque assim, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando bebê é identificar o rosto dos nossos pais. Mas como é possível, se já ficou provado que a visão da criança recém-nascida é turva, ela não enxerga nitidamente como a gente, a visão ela vai se desenvolvendo de acordo com o tempo. Como antes de aprender a enxergar, você não só aprende a definir que tem alguém olhando para você e é o rosto, como identificar o rosto dos pais. E todo mundo que tem um filho aqui já viu isso. O bebê olha para você e dá um sorriso bobo. E a maioria das vezes a pessoa dá um sorriso bobo de volta e fica pro neném e tal. Isso, uma das teorias é que essa é uma ferramenta evolutiva. Os bebês que sorriam para os pais criavam laços afetivos. Então, esses bebês sobreviviam mais do que os que não olhavam, do que não prestavam atenção. Então, com os milênios de evolução, isso foi ficando na gente e hoje a gente vê rosto em tudo quanto é lugar. Isso acontece muito em ufologia. A pessoa que acredita muito em contato direto, ela vê alienígena em todos os lugares. E o que é mais incrível é que, colocando isso numa perspectiva mundial, você vê que o alienígena que o japonês vê é da cultura alienígena. O alienígena que o europeu vê é da cultura europeia. O que o americano vê, 90% é aquele grego. E aqui no Brasil, como a gente é uma miscigenação disso tudo, vai variando muito. Vamos para o próximo, Jéssica. Esse é mais um exemplo. A gente vê rosto em tudo quanto é lugar. Próximo. Essa foto especialmente eu adoro. Vamos supor que eu acredite que exista centauros. Aquela criatura mítica que é meio homem, meio cavalo. Alguns dizem que é meia cabra.
Eu tenho uma foto para provar que isso aqui é um centauro. E essa foto aqui é uma montagem? Olha só, todo mundo espantado olhando para o centauro. E ele entrando na água, se espantou, olha como é que está a posição dele defensiva. Opa, peraí, estão me vendo, e ali ele fez a curva e foi embora. Eu posso usar essa foto para provar que os centauros existem. E eu quero ver um fotógrafo que vai dizer para mim que isso aqui é montagem. Que eu peguei uma cabra, recortei e coloquei aqui. Porque não foi isso que foi feito nessa foto. Essa foto só foi tirada no momento exato que tinha uma cabra entrando atrás do rapaz. Só isso. É só uma foto tirada no momento certo. Então, o porquê desses exemplos? Que é para que nós possamos entender que a nossa percepção ela é falha. E nem sempre aquilo que se alega como falso é falso. Está aqui o cara e está aqui a cabra. Isso aqui não é falso, isso aqui não foi montado, isso aqui não foi inserido. Entendeu? E por mais que eu não queira acreditar em centauro, quando eu vejo essa foto aqui, eu tremo por dentro. Não, olha, um centauro existe de verdade. Vamos para a próxima. Agora, volto volto só um. Isso aqui é daqui a pouco. O que acontece sobre essa percepção? A nossa visão ela é feita para funcionar numa planície. Isso eu estou falando em questões evolutivas. Quem aqui já andou numa casa abandonada à noite? Isso é coisa de muito jovem. Quem aqui já entrou no cemitério à noite já ficou arrepiado. Aí você fala assim, então isso é prova de que aquele lugar é sobrenatural? Não, porque se a gente levar em consideração a quantidade de pessoas que já viveram por onde a gente vive, que já passaram por onde a gente já passou, que já morreram exatamente nesse lugar onde a gente está aqui agora, e a gente só não vê fantasmas, só não sente assombro, só não se espanta porque aqui não está tudo apagado, não está tudo fechado, não está escuro. Só por isso. Assim, porque as pessoas levam muito a história do agora. Eu tenho um exemplo ótimo para dar sobre esse lance de falsa impressão. Uma médium foi num local onde se alegava que tinha acontecido um massacre. E foi feita toda a matéria, ela sentiu tudo, e viu e falou nesse canto aqui, blá. E tinha um senhor que estava lá, de braços cruzados, de cara feia, olhando assim de rabo de olho. Eu, por ter participado, ter acompanhado o caso e tal, eu questionei aquele senhor por quê. Fui falar, tá todo mundo ali batendo palma pra mulher, ele falou, não, porque não foi aí que aconteceu, não, foi na outra sala. Isso quer dizer o quê? Que a médium era mentira? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, nós somos influenciados pelo nosso meio. O Vital, há pouco tempo, eu contando seu segredo, Vital, o Vital há pouco tempo me confidenciou que ele sonhou com um UFO. E foi impressionante o sonho. Eu me espantei por ser a primeira vez que ele ficou espantado com o sonho de UFO. Porque eu sonho com UFOs desde que eu vi o meu primeiro. Só lembrando, eu sou um cético que viu um UFO. Eu vi um objeto voador não identificado. Eu tinha 13 para 14 anos, ao meu testemunho. Tinha 13 para 14 anos, estava brincando na minha rua quando eu vi uma luz no céu. Eu sempre fui fascinado por ficção científica. Eu sempre gostei, como a maioria das crianças. Gostava de Flash Gordon, de Galaxy Rangers, das historinhas, sempre gostei. E de Star Wars, eu sempre fui um nerd. E quando eu vi aquela luz, eu pensei, holofote. Por quê? Onde eu moro, em Lar dos Teles, é próximo a Sendolândia, que hoje em dia é o Shopping Grande Rio. Antigamente tinha muito rodeio ali na Sendolândia, festas, e o pessoal botava aqueles holofotes. E era uma das brincadeiras que a gente fazia, quando estava o céu com muitas nuvens e os holofotes ficavam dançando, a gente ficava brincando de invasão espacial. Porque tinha passado, eu não lembro qual foi o filme, não sei se foi Guerra dos Mundos, alguma coisa assim, que estava famoso na época, e a gente brincava de invasão espacial. A gente então vai, tá vindo para o nosso lado e tal. Só que o que me causou estranheza foi que a luz não se moveu. Ela se moveu até certo ponto e parou. Foi o que me chamou a atenção. Eu falei, poxa, peraí. Ela está quase tão grande como o holofote, mas não é um holofote. Hoje, eu tenho certeza que a memória que eu tenho desse acontecimento, ela está super influenciada por tudo que eu já vi no campo da ufologia. Eu tenho plena certeza de que a memória que eu tenho hoje deve ter só uns 5% do que eu vi de verdade. Mas o que eu vi na época foi isso. Foi uma luz no céu que eu não sei dizer o que era. Não era um avião. Porque eu sei como é que é um avião. Não era um holofote porque eu estava acostumado a ver o holofote. Agora, se era um satélite, se era uma nave de outro planeta, eu não sei dizer. O meu objetivo na ufologia é esse, é descobrir
o que são essas luzes que várias pessoas veem. E algumas alegam que veem, e outras fotografam, e outras filmam e tal. A minha questão do ceticismo foi porque a pessoa que me colocou dentro do meio da ufologia, ela era totalmente ufólatra. Se você falasse para ela, olha só, eu hoje de manhã acordei, a Astacheran estava do meu lado e falou comigo uma mensagem para você que você tem que largar o seu emprego e vender lata na rua. É exatamente o que ele iria falar, nesse nível de fanatismo. A pessoa era muito crente, acreditava em qualquer evidência. E ela me jogou, quando eu me interessei pelo assunto, ela me jogou um turbilhão de coisas. Eu fui banhado de ufologia mística dos pés à cabeça. Material falando sobre contatos, isso, e como eu gosto muito de ler, ele tinha muitos livros, ele passou muitos livros. Só que, conforme eu fui crescendo como ser humano, eu comecei a ter contato também com a parte cética. E comecei a ver que 90% dos casos que ele me apresentavam tinha outras explicações muito mais tranquilas. Então, onde a pessoa via uma nave extraordinária de não sei o quê, vinha alguém e falava, não, cara, era o dirigível da Goodyear. Há um tempo atrás, um ator famoso da Globo publicou um vídeo no YouTube dizendo que eles estavam vendo 2 naves e tal, e era uma marca de um avião. Era só isso, aquela fumaça. Que o pessoal diz até que é Charme-Treio, mas isso é outra teoria da conspiração, fica para outra oportunidade. Era só isso, ele publicou falando, agradecendo a Deus pela oportunidade de ver o avião indo embora, mas para ele, dentro da crença dele e tal, era os espíritos. Só que se mostrou, o rapaz passou o plano de voo, falou que voo que era, por quanto tempo aquele voo foi visível da área onde o ator estava, fez esse tipo de análise que os nerds gostam de fazer. O cara falou, tudo bem, ele quer acreditar que é os espíritos, parabéns para ele, mas ele viu o rastro de fumaça de um avião. Vamos lá agora. A ufologia moderna começou em 24 de julho de 47. Por amar história, eu costumo dizer assim, que a ufologia tem memória curta. Por isso que a GUBEF tem esse espaço para que as coisas sejam revistas. E assim, e não existe sagrado. Não existe, esse caso aqui já foi, é isso mesmo, é alienígena. Não existe, infelizmente. Vamos lá, Joyce. A declaração do piloto Kennedy Arnold foi basicamente isso. Objetos parecidos com bumerangues que voavam como um disco atirado sobre a água. As palavras deles exatas, se eu não me engano, era como se eles se comportassem como um mar que está um navio que está em mar muito bravo. Eles desciam e subiam e mantinham altura, eles voavam assim. E ele descreveu isso como quem joga um pires na água e ele vai rodando e bate na água e vai. Foi assim que ele descreveu. Isso tem em áudio na internet. Se vocês procurarem, vocês vão ver essa entrevista. É zigue-zagueando, né? Não foi zigue-zagueando. Zigue-zagueando, mas na horizontal, não na vertical. Aliás, na vertical, não na horizontal. Estava zigue-zagueando assim. E o que foi publicado? Piloto avista discos voadores. Imediatamente após isso, se passou a relatar disco voador. Várias pessoas viam pires voador, para ser mais exato. E assim, e outra coisa. Tudo que foi dito aqui pode ser simplesmente pesquisado no Google. Você não precisa se fiar nas minhas palavras. Você pode ir lá e verificar. O ideal é isso. O que foi publicado? Piloto avista discos voadores. Flying saucer, pires voadores, para ser mais exato. A partir daquele momento, as pessoas no mundo, nos Estados Unidos a princípio, e depois de alguns anos, quando se começou a massificar mais a informação, no mundo inteiro passaram a relatar contato com pires voadores. E quando eu digo pires voadores, era isso, as pessoas viam naves do tamanho de pires. E, mais uma vez, vocês não precisam acreditar em mim. Se vocês buscarem mais ou menos, acho que 40% ou 50% dos jornais ativos hoje, eles têm um arquivo digitalizado. Você procura lá, eu quero notícias de 42. Você vai encontrar as notícias lá que foram publicadas nesse ano, a página do jornal, como foi publicado na época, digitalizado. E você vai ver as notícias que tinham sobre isso. O próximo verso. 66 anos de pesquisa. O porquê que me incomoda muito essa coisa da ufologia ser tratada como pseudociência. E assim,
e é incontestável. 66 anos de pesquisa de uma área. E qual a conclusão que a gente tem? Qual a certeza que a gente tem dentro da ufologia hoje? Qual ufólogo pode realmente provar que as luzinhas que estão sendo vistas e filmadas é extraterrestre? Quase ninguém gosta de ouvir isso. 66 anos de pesquisa e o que a gente tem é uma interrogação. Ainda não se tem certeza. Se vende a certeza. Nós temos ufólogos que vão para a televisão e falam, não, mas eu tenho documento oficial, eu tenho um pedaço de nave, eu tenho um pedaço de alienígena, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Mas quando se chega e fala, beleza, cadê a evidência? Eu não preciso provar nada para ninguém. Se um ufólogo, que é pesquisador da ufologia, não quer provar a ufologia, alguma coisa tem de errado nisso. Ou é só eu que penso assim? Muitas vezes eu já ouvi em fóruns disso, eu não tenho obrigação de provar nada para ninguém. Se você é um pesquisador da área e se você quer divulgar, você tem obrigação, sim. Nas questões das ideias. Isso é pessoal. Eu gosto muito de falar sobre ufologia justamente por isso. Quando eu escuto alguém falando, mas acontece que em tal caso, não sei o que, do pressuposto, eu vou e falo, beleza, esse é o seu argumento. Essa é a informação que chegou até você. Mas você conhece isso aqui? Você já viu essa outra parte? Olha só, isso aqui diz que o que você está falando não existe. Um exemplo que aconteceu num dos lives que a gente participou, foi, num dos programas da GUBEF, foi quando foi ditar, os maias sumiram de repente. Aí eu falei, não, os maias não sumiram. Se você for hoje lá, você vai encontrar descendentes dos maias, inclusive alguns que continuam vivendo quase do mesmo jeito que viviam na época que os espanhóis chegaram aqui. Quase do mesmo jeito. Os maias não sumiram de repente. Alguns teóricos dos astronautas do passado gostam muito de usar esse tipo de argumento. Os maias desapareceram. Não, os maias não desapareceram. O que aconteceu foi, os maias passaram a ser uma cultura dominada. Eles foram limados, foram transformados em monstros, porque o colonizador, ele veio e ele não podia chegar e matar todo mundo simplesmente, porque lá do outro lado também tinham pessoas inteligentes que iam falar, caraca, vocês foram lá e mataram todo mundo, por quê? Não, eles eram selvagens, eles faziam sacrifícios, eles matavam todo mundo, entendeu? Então, muito do que se tem sobre o conhecimento disso, e quando eu digo conhecimento, é de conhecimento geral, porque em meios acadêmicos você vê que, principalmente na área que eu sou apaixonado, que é a história, você vê que não é assim, não é bem assim. Os maias não desapareceram, eles não sumiram simplesmente. Eles viraram a cultura. E como toda cultura dominada, o dominador demonizou eles, começou por aí, acabou com eles culturalmente, como povo, acabou com a identidade deles. Eles tinham que se vestir como europeus, se comportar como europeus, não podiam mais realizar os seus ritos e tal. Foi isso que aconteceu. Os maias não sumiram. Só daí... E assim, vocês não precisam acreditar em mim, é só viajar e ir lá. Você vai ver guia turístico que vai falar, eu sou maia, minha descendência é maia, e eu te provo. E ele te leva num lugar onde vai estar lá o registro da família dele, tá? Onde ele morava, ele vai te mostrar a aldeia onde o tetravô dele morou, e era maia. Essa coisa do argumento do desconhecido, da interrogação, onde a ufologia é a boia salva-vida da ufologia, da maneira como ela é feita hoje. Por quê? Essa boia salva-vida é sempre onde não tem-se o conhecimento, o homem joga a sua imaginação. Então, eu não sei por que os maias eram uma cultura tão evoluída e de repente foi dominada por meia dúzia de espanhol com arma. Mas assim, a pessoa não pesquisa. Eu não sei como é que foi, então eles foram embora, eles sumiram. É provar, é legal, eles sumiram, foram lá para o centro da Terra. Pegaram ali aquele túnel que um lado leva para São Tomé das Letras, outro lado leva para Machu Picchu, tem umas passagens subterrâneas que o pessoal diz que existe. E outro liga a Pedra da Gávea e tal. A Pedra da Gávea tem uma coisa muito legal para falar também, que o pessoal diz que é um túmulo fenício. Foi feita uma tradução das letras e não sei o que e tal. Só tem um problema. Os fenícios não se chamavam de fenícios. Quem chamava os fenícios por fenícios eram os gregos. Então, assim, se a pessoa que apresentou essa tradução tivesse falado, não, foram os gregos que fizeram esse túmulo para o rei fenício, eu daria um pouco mais de crédito.
E qualquer uma pessoa que está livre, existe em dicionário fenício, português, na internet, é só procurar. Você pode aprender a falar fenício. Só que dá trabalho. A pesquisa dá trabalho. É mais fácil acreditar que aquela pedra lá na Gávea, com algumas ranhuras do lado, uma tradução feita por alguém que não é um linguista. A gente pode até falar mais sobre isso, sobre pesquisa linguística após a palestra. O Cite, Zacariah Sete é outro também que eu adoro falar sobre ele. O quanto o que ele escreveu é respeitado e falado por pessoas que não conhecem o que ele era de verdade, que ele era jornalista, ele não era linguista. Aí, uma vez no fórum me perguntaram, Marcelo, mas olha só, o fato dele ser jornalista quer dizer com que ele não possa fazer uma tradução? Não. Porque qualquer um pode fazer uma descoberta nova. Qualquer um. Eu posso simplesmente me dedicar a aprender a falar fenício e fazer a tradução das tábuas fenícias. A questão é, como esse trabalho vai ser avaliado? Quem vai poder dizer assim, não, realmente, como é que é feito isso? Como é que se diferencia a ciência da pseudociência? Passando por aqueles experimentos, passando pela criação da teoria e principalmente evoluindo. As pseudociências, elas não evoluem. É a característica básica, elas são sempre a mesma. Então, assim, você tem hoje na ufologia 65 anos de pesquisa. Eu acredito que em nenhuma outra área humana foi gasta tanto tempo para não se chegar a lugar nenhum. Porque hoje a ufologia não andou um passo além da ufologia que era feita nos anos 80. Isso sem falar da ufologia que era feita nos anos 40. Que casos de abdução, esse tipo de coisa, não era nem levado em consideração. Os ufólogos tratavam essas pessoas simplesmente como loucos. Não queremos nada com você, vai lá, você é místico, vai abrir lá o seu centro de ajuda espiritual e pronto. Eles estavam preocupados com contato real, contato de outra civilização. Os ufólogos dessa época agiam assim. Quando eu digo que a ufologia tem memória curta e seletiva, é por isso. A ufologia ela faz questão de brindar alguns casos antigos. Ah, mas Roswell, não sei o quê. Mas se você for pegar informações e ver, você vai ver que 90% do que é dito sobre Roswell é suposição. É alguém que acha que foi assim. Não prova documental. O que se tem, no caso Roswell, o que se tem de documento foi publicado uma matéria, a nave caiu num dia, acho que no dia 7, e no dia 8 saiu no jornal. RAF, Força Aérea Americana, captura disco voador em Roswell, Novo México. A manchete era essa. Depois foi dito que era um balão meteorológico e tal. Aí, mais uma vez, no campo do ceticismo, o que eu peso quando eu vejo isso? Bom, olha só. Quando foi que surgiu essa informação sobre queda de nave, corpos alienígenas, transporte, sigilo do governo, pessoas sendo... Quando foi que essa informação apareceu? Foi num livro de 79, eu acho, 80, do Stanton Friedman. Um ufólogo, ele é físico nuclear, é uma pessoa assim de alto gabarito técnico, ou seja, era para considerar a palavra dele como sobre um assunto de tamanho, importância e tal. Não, o argumento de autoridade não serve como prova para nada. O que prova, o que comprova as coisas é o experimento. O que comprova é a comparação. Então, quando eu digo para vocês, os maias sumiram, aí você vira, poxa, mas olha só, eu tenho um vizinho que ele é descendente dos maias. Ele mora aqui, no centro de Nova Iguaçu. A família dele ele tem tudo, as tradições e tal. Ele vive aqui, trabalha aqui e tal, mas ele é de lá. E ele é maia. Ele fala para todo mundo que é maia. Inclusive já apresentou um trabalho na escola. E aí? Se os maias sumiram... Ah, não, mas aí ele é... Assim, você começa a arranjar desculpas para justificar o que você terminou de falar. Não, os maias não desapareceram. Eles estão lá até hoje, os descendentes. Entendeu? Quem desapareceram foram os Atlantes. É outro tema também que eu gosto muito. O que se sabe de Atlântida, hoje, assim, no geral? Que era uma civilização avançadíssima, que morava numa ilha, que era um continente concêntrico, que tinham ilhas em volta de ilhas, em volta de ilhas, que ela era tecnicamente, espiritualmente muito avançada, e que houve uma guerra, um cataclisma, ou então simplesmente eles foram embora, de repente sumiu. Um continente. De onde vem essa informação?
Atlântida é citada por passagem, assim, ele contou que ouviu falar sobre Atlântida na obra de Heródoto, se eu não me engano. Posso estar dando um chute horrível, mas a internet vai estar aí para me corrigir. O povo da internet está sempre aí para me corrigir. Homero, ele citou isso num trecho da obra dele. Todo e qualquer coisa que é dita sobre Atlântida hoje não tem a menor base de conhecimento científico, arqueológico nenhum. São psicografias, são adivinhações, são livros que, eu tive contato com um extraterrestre e ele me falou sobre Atlântida. Tudo o que se sabe sobre Atlântida, tirando o fato de que poderia ter existido um continente e a civilização era tão avançada quanto a da época, vem desse trechinho, acho que é 2 linhas que ele cita isso, uma história que ele ouviu contarem. Não é nem uma história que, não é um continente que ele viu, foi uma história que ele ouviu contarem. Esse filtro, ele deve ser feito. Porque assim, é lógico que é maravilhoso você ler, os anjos eram atlantes. Um livro maravilhoso. Uma nova Atlântida que tinha um cristal enorme no meio do continente que focalizava. É lindo você ler isso. Mas essa informação, ela pode ser testada? Pode. De onde vem essa informação? Aí você vai ver lá no prefácio do livro o nome do escritor. Mas esse cara é arqueólogo, ele pesquisou? Não, ele é um contatado. Isso quer dizer que o que ele está dizendo é mentira? Não. Quer dizer que a informação que ele está te passando como realidade, como prova, não pode ser provada, não pode ser testada. É só um argumento. Eu posso dizer que eu vim da Atlântida para cá. Alguém aí pode me contestar? E eu posso provar que eu vim de Atlântida para cá, porque eu falei como é que era lá. Como funcionava. Isso é prova o suficiente para vocês? Tem gente que acredita nisso. Tem gente que compra cristais de Atlântida hoje. Se você entrar na internet e pesquisar lá cristais de Atlântida, você vai ver que tem gente que vende cristal de Atlântida. Agora, não me pergunte como esse cara conseguiu ir lá em Atlântida, um continente que supostamente afundou, ou dependendo de com quem você conversa, foi para as estrelas, ele conseguiu esses cristais para vender. E vende. As pessoas querem acreditar no maravilhoso, querem acreditar no fantástico. Vamos lá, Joyce. O próximo. Não vai estar visível, mas eu melhorei. Vamos para o próximo. Só foram 2 pesquisas que eu fiz no Google. Procurando no Google o termo UFO. Quem é bom de matemática aí? Quantos são? São 105 o quê? Milhões de resultados. Procurando por OVNI, que é uma coisa mais localizada, mais brasileira, foram só 9.230.000 resultados. E ainda se fala de acobertamento. Quer um exemplo de acobertamento? Há pouco tempo atrás, teve um agente terceirizado americano que divulgou uma série de documentos que ele disse da CIA e falou sobre uma série de programas espiões que existem da CIA. Que eles catalogam as informações do mundo todo, pegam as informações da internet, pegam a escuta telefônica, isso, aquilo, outro. O que os teóricos da conspiração só faltavam soltar fogos. Tá vendo? É verdade, o governo espiona a gente. Tá. Só tem um detalhe. Só tem um pequenino detalhe que as pessoas esquecem. Eu tiro isso por mim. Eu sempre fui um comprador de quadrinhos compulsivo. Coleciono quadrinhos e tal. Leio até hoje. Admito sem vergonha nenhuma. Gosto muito. E na minha época áurea, foi quando eu comecei a trabalhar e tal, eu comprava tudo que saía de quadrinhos na banca. E eu não conseguia ler todas as revistas de quadrinhos. Agora você pega uma pessoa que compra 10, 12 revistas por mês e não consegue ler as 12. Você transforma esse tipo, a quantidade de informações que eu tinha à minha mão, eu não conseguia dar conta de todas, sozinho. Então, quando a pessoa fala assim, mas aí tem o acobertamento, eles ficam verificando. Beleza. Tem alguém, em algum lugar, na mente dessas pessoas, que faz o seguinte, ela fica monitorando esses 105 milhões de sites, que isso aqui são sites. São 105 milhões de lugares onde você encontra falando sobre UFO. Ela fica analisando aquilo ali para saber o que é verdade e o que não é. Ela fica lendo site por site, informação por informação, e vai atrás e silencia a pessoa, tira o site do ar, porque é isso que o acobertamento deveria fazer, né? E não está fazendo, pelo que a gente vê. Não está funcionando. Que a gente tem milhões de livros, centenas de palestras,
e tal. E aqui no Brasil é um universo muito pequeno comparado ao resto do mundo, principalmente aos Estados Unidos, onde a ufologia tem o seu boom. É onde acontecem as coisas da ufologia. O primeiro avistamento técnico assim, da era moderna foi nos Estados Unidos, a primeira nave que caiu foi nos Estados Unidos, os primeiros seres capturados foram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são tudo do mundo. Você colocando isso numa perspectiva histórica, você traz isso para o seguinte: toda potência mundial é acusada desse tipo de coisa. Toda potência mundial, e quando eu digo potência mundial, é o quem está mandando no momento. Aconteceu isso com Roma, aconteceu isso com Babilônia, é só pesquisar. São as mesmas coisas ditas. Eles querem dominar tudo, eles policiam tudo, você não pode fazer nada, você tem que fazer o que eles querem, a hora que eles querem e tal. Esse tipo de coisa, ela também é livre de contestação. Porque, como o Kurt Cobain falou uma vez, ele disse, não é porque você é paranoico que não quer dizer que eles não estejam atrás de você. E tal. Então, quando a pessoa vira e coloca, ah não, mas o Edward Snowden falou sobre discos voadores. Aí você, peraí, ele falou? Aonde? Aí tem um vídeo no YouTube, com a foto do cara estática e vários textos. Não, que o FBI, não sei o que, blá. Aí, uma pessoa que não é interessada pelo tema, ela, tá, beleza, falou sobre discos voadores, parabéns pra ele. Quem é mais curioso vai falar, caraca, olha só, esse cara, ele revelou informações secretas dos Estados Unidos. Se tem alguém que é capaz de trazer uma informação dos Estados Unidos sobre a ufologia, é esse cara. Vamos ver ele, vamos ver essas informações. Aí você vai atrás dos documentos liberados. E olha só, não tem nada sobre ufologia. Não tem nada sobre discos voadores nos documentos. Aí você, peraí, mas de onde esse cara do vídeo tirou? Aí você posta lá no site do cara. Aí você vai lá e vê que os comentários do vídeo estão bloqueados. Aí você pega e você faz uma análise desse vídeo, você vai ver que esse vídeo foi, se a página onde tem os documentos, que está liberada na internet, foi visitada por 100 pessoas, esse vídeo foi visto pelo menos umas 600 pessoas. A informação rápida, mastigada, simples, ela é de fácil acesso. A informação correta, ela demanda pesquisa. Vamos lá, Joás, o próximo. Isso aqui é um exemplo típico de notícia de ufologia. A manchete é bombástica. Isso é um método criado pelos americanos. Tem um jornal americano, um tabloide, New World Week, se eu não me engano, que ele, toda semana ele tem uma história nova para contar. Hoje em dia não é publicado mais, só tem online. Tá, vamos lá. O molde para manchete. Isso aqui foi eu que fiz. Anteontem, para ser mais exato. O alegado membro de alguma instituição, vamos supor aqui que é o piloto da FAB, o piloto da Força Aérea Americana que trabalhou para a NASA, afirma que, algum assunto sem nenhuma comprovação, piloto da Força Aérea Americana que trabalhou na NASA, afirma que a NASA fez teste de disco voador. É a mais pura realidade. E que o governo ou constituição, no caso aqui vamos botar o governo americano, e a NASA, esconde a verdade para as pessoas para poderem manter-se no comando. Esconde a verdade das pessoas para poder se manter no comando. Quantas notícias iguais a essa vocês já não viram sobre ufologia? Alguém que diz que é alguma coisa, e eu tenho histórias ótimas. Assim, o bom de você ser velho é que você tem muita história para contar. Participando de congressos de ufologia, certa vez, tinha um ufólogo, que eu vou me reservar não dizer o nome, porque eu, primeiro, não estou autorizado e eu não acho isso legal quando a pessoa não está aqui para se defender. Ele estava mostrando um documento que comprovava o caso Roswell. Eu sempre gostei muito de línguas, então aprendi a falar inglês muito cedo. Eu pedi o documento para ver. Ele carregava numa... Sabe quando você põe o diploma numa moldura com vidro? Ele carregava o documento ali, porque é um documento de importância vitalíssima. Eu pedi ele para dar uma olhada. Ele, por favor. Eu parei e fui olhar. A primeira coisa que me chamou a atenção é que no documento estava Força Aérea Americana. Aí eu... Peraí. E o documento era de 47. Foi quando caiu a nave? Não foi 47? Acho que foi 47. 47. O documento era de 47. Aí eu fui ler o documento. Tem muito tempo, mas basicamente
O que o documento falava era um monte de palavras desconexas em inglês. Eu olhei de novo, e falei, cara, ele usa o símbolo da aeronáutica, mas não existia aeronáutica nessa época. Esse brasão aqui não existia na época. E o texto não quer dizer nada com nada. Fala, disco voador, caiu, não sei onde, bababá, data, horário. A hora não era usada por termos militares, a hora que ele botou a hora como a gente coloca no documento. Assim, perdão, eu falei ele coloca, não sei. Ele estava no quem fez o documento estava com a hora como a gente coloca aqui. E quem foi militar aqui sabe que militar não fala a hora como a gente fala. Então, o senhor foi militar, você também. Então, o padrão, que a gente também usa, o padrão americano, lá eles usam, no caso vai falar 16 horas, eles falam 1600. Não fala 16 horas, ele fala 1600. Quem está entende que é 1600. Você teria que ser militar para isso. Mas como eu fui militar, provavelmente vão dizer que eu faço parte do acobertamento também. Né? Não é novidade. Quando terminou, que ele ficou dando autógrafo em algumas revistas, em alguns livros, eu chamei ele no canto e falei, meu querido, você arrumou esse documento com quem? Ele, não, o senhor quer contato com os Estados Unidos? Eu falei, olha só, esse brasão aqui, da aeronáutica, esse nome aqui, esse logo aqui da aeronáutica, esse brasão aqui, não existia, não, em 97, não, esse documento aí é falso. Não, mas como você pode dizer isso? Aí eu falei para ele, amo história, pesquiso, eu gosto tanto de história quanto eu gosto da ufologia. E esse documento aqui é falso. Aí ele, não, você está enganado, era assim, porque isso aqui são documentos que você nunca teve acesso, não sei o quê. Beleza, olha, tudo bem, perdão, desculpa, porque assim, não é a minha obrigação eu fiz, eu informei a ele. Algum tempo depois, alguns anos depois, eu fui assistir uma outra palestra onde esse ufólogo estava. Ele já não apresentou mais esse documento. Ele falou sobre o caso Roswell, mas não apresentou mais esse documento. Então, assim, às vezes, nem tudo que está sendo apresentado é exatamente aquilo. Quem gosta do tema e quem se preocupa, principalmente com a ufologia feita com qualidade, tem que pensar nisso. Tem que levar isso em consideração, em analisar os dados. Vamos lá, Joyce. Para poder diferenciar o que é ciência e pseudociência, a gente tem um mecanismozinho que é simples. É uma série de ferramentas. Eu não considero isso uma ferramenta perfeita, mas eu acho que serve como um guia para que você comece a conseguir diferenciar o que é realidade e o que não é. O que é real, o que eu estou vendo, o que é real, está acontecendo agora, pode ser medido, pesado, e o que não pode. É o kit de detecção de mentira. Primeiro ponto, quão confiável é a fonte da constatação? Ou seja, a pessoa que está trazendo a informação, ela é confiável? A pessoa que está dizendo para você, ela já foi pega antes mentindo sobre o mesmo assunto? Isso aqui não deve ser usado como argumento de autoridade. Não é porque uma pessoa que é um físico nuclear vem falar de um assunto que ele deve ser ouvido com 100% de certeza sobre aquele assunto, a não ser que seja física nuclear. E até nesse caso ele vai ser contestado pelos outros físicos nucleares. Eles vão analisar se o que ele está falando é besteira ou não. Quando você pega um físico nuclear e ele vem falar sobre fotografia, peraí, vamos ver se ele entende mesmo de fotografia, antes de chegar e dizer e tal. Trazendo isso para o âmbito da ufologia, nós temos os especialistas. A gente tem os especialistas em abdução alienígena. São pessoas que alegam que conseguem tratar de pessoas que foram abduzidas. Aí fala, não, mas eu sou cirurgião, eu tenho 1.500 implantes lá para você analisar a hora que você quiser. Aí, pô, esse cara é cirurgião e tal, você vai ver o histórico do cara, ele é podólatra. O maior especialista em implantes alienígenas americano, ele é podólatra. Ele é uma pessoa especializada em tirar calo, desencravar a unha. Tirar calo, desencravar a unha, é o que ele faz. E ele se vende, ele ser podólogo não diminui nada. O fato dele um dia conseguir vir a ter um acesso a um objeto, a um implante, a qualquer coisa alienígena. Mas o fato dele se vender como cirurgião,
e na verdade ele ser um podólatra, me causa preocupação. Porque fica aparentando o quê? Eu preciso colocar o meu título à frente do que eu sou de verdade para poder ter algum mérito. Quando, na verdade, o mérito deveria ser o resultado do trabalho. E assim, e esse mesmo especialista que alega que tem inúmeros, já retirou inúmeros artefatos alienígenas, nunca forneceu nenhum para ser analisado. Vamos lá, Joyce. O 2. Será que a fonte faz contatações semelhantes? O que acontece? Isso é é uma pergunta muito curiosa, principalmente no tema dos astronautas antigos. As mesmas pessoas que estão fazendo as afirmações, elas já vêm fazendo isso há séculos. Desde que se inicia, ela faz esse tipo de afirmação fantasiosa. E nenhuma delas é comprovada até agora. Vamos lá, Jorge. Esse vai ser rápido. Foram as contatações verificadas por terceiro? Esse é um dos maiores pontos. Uma verdade, isso já foi dito aqui, uma verdade que só serve para mim, ela não prova nada. Agora, se eu trago uma verdade à tona e e uma terceira pessoa consegue provar isso, está feita a base, é prova factual. Isso pode ser usado em qualquer área. Se não foi analisado por terceiro, se o único depoimento que eu tenho é da pessoa, se a única prova que eu tenho é o que ela me diz, infelizmente, não serve como prova para a ufologia. Não. Será que isso se enquadra como a forma como o mundo funciona? Isso também é muito dúbio quando se trata de ufologia. Porque, como eu já disse antes, existem coisas na natureza que o homem ainda não conhece. A ciência é uma coisa nova. A gente está fazendo ciência há basicamente uns 600 anos. Ciência de verdade. Para nível de humanidade, que tem uma história muito maior do que 600 anos, sabe? A diferença é muito grande, é gritante. Então, isso aqui até pode ser usado. Por quê? Se alguém alega que o alienígena atravessou a parede, a gente está falando de um evento físico. Se ele teve densidade de atravessar a parede e pegar na pessoa e modificar alguma coisa dentro da casa, então ele acessa o nosso mundo físico. E se é físico, pode ser comprovado. Essa é a questão. O mundo funciona assim, as coisas atravessam a parede. Mas na física nuclear você tem átomos que atravessam objetos e tal. Nem tudo que acontece no nível molecular acontece com agrupamentos moleculares. A coisa é bem diferente. Hoje usa-se muito a física quântica como desculpa para tudo que eu não entendo. Então, eu não entendo como é que uma nave pode se deslocar de um espaço de uma galáxia para outra. Eu não sei. Existem teorias, buraco de minhoca, dimensão, conceito de dimensão, mas certeza não se tem. Então, hoje se usa muito, mas na física quântica você consegue, com emaranhamento quântico, um átomo que se move no lugar, do outro lugar acontece a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que o que acontece no micro, acontece no macro. Um exemplo muito legal que eu tenho sobre superstição é essa coisa da pessoa, mas a maré influencia nas nossas vontades. A lua influencia nas nossas vontades. Quando tem lua cheia, acontece mais assassinato, isso, aquilo, outro. A lua influencia em marés. É provado isso cientificamente. A força gravitacional entre a Terra e a Lua, ela influencia na subida e na descida das marés. Isso é ciência. É exato. Não tem o que contestar. Alguém já viu maré em caixa d'água? Em copo d'água? Quem tem aquário aqui sabe. Se você botar água até ali, se não acontecer nada, a água vai ficar ali. Pode estar lua cheia, lua... Então, nem sempre o grande afeta o pequeno. A lua afeta a água? Afeta. Esse é o argumento usado para dizer que a lua nos afeta, porque nós temos água no nosso organismo. Mas então por que a gente não vê maré num copo d'água? Que é 100% água dentro do copo. Não é como a gente vê. Hoje em dia a estimativa é 87%, 88% de água. A água é 100% água. Por que ela não... A maré não tem maré em copo d'água? Você enche a garrafa d'água, bota na geladeira e não transborda quando a lua é cheia. Porque nem sempre o grande influencia no pequeno. Então, a ufologia usa muito disso, de ficar usando esse tipo de paralelismo, de ficar tentando justificar o que eu acredito com coisas que existem de verdade. A lua influencia a maré. Então ela influencia a água que tem dentro de mim. Não.
Ou se influencia, não é porque influencia a maré. Você tem que procurar outra desculpa ou outro meio. Mais uma vez, quando eu digo isso, eu não quero dizer a Lua não influencia a gente. Não. O que eu estou querendo dizer é que se você baseia a sua ideia no fato de que a Lua influencia as marés, a Lua influencia a gente, essa ideia é errada. Porque a Lua não influencia a maré no copo, ou no aquário, ou na caixa d'água. Não é isso. Alguém já tentou refutar essa constatação? Esse é outro ponto também que tem muito a ver com ufologia. O que acontece? Quando se trata de história, a gente sempre procura, assim, a história é sempre escrita pelo lado que venceu e para enaltecer a sua vitória. Se você for ver os historiadores alemães, na Segunda Guerra, eles vão te dar todas as justificativas do mundo para a Alemanha querer se expandir. Você vê lá, ele não invadiu a Polônia porque ele queria aquele território e os bens materiais que tinham lá, de combustível, esse tipo de coisa que não tinha na Alemanha. Ele invadiu porque o povo estava revoltando. Historiadores, pessoas que escreveram isso e têm registro disso até hoje. Se você for procurar registros sobre a invasão japonesa na China, você vai ver o quanto eles diziam que queriam libertar o povo. Eles não vão contar sobre os massacres que aconteceram. Para saber sobre o que aconteceu realmente, você tem que comparar dados. Você tem que pegar a história que o povo chinês escreveu sobre, a história que o povo japonês escreveu sobre, e comparar os dois para ver onde é que bate a realidade. Até onde não é exagerado. A história, ela não é exata. Você não tem como reproduzir um fato histórico no laboratório. Você não tem como reencenar a descoberta do Brasil. Você pode até tentar fazer igual, mas não vai ser. Mesmo porque, pulando um pouco de assunto, falando sobre a descoberta do Brasil, tem as caravelas. Você sabia que as caravelas é tecnologia perdida? Não se sabe, hoje, não se sabe como se faz uma caravela? Em lugar nenhum do mundo. Não se tem um registro de como se constrói uma caravela. Os registros foram perdidos. Era tecnologia muito avançada. Então, a pessoa que tinha o conhecimento, ela era super resguardada. Guardou tão bem que se perdeu. Foi até feita uma tentativa há pouco tempo atrás, no aniversário, não sei quantos anos, tentaram fazer uma e quase afundou. Aí ficaram falando, porque é brasileiro. Não, porque não se tem, não se sabe como se faz uma caravela. Não se tem nem uma inteira para copiar. Só tem parte. Então, assim, quando se fala de tecnologia perdida, a gente tem um exemplo bem agora. Aí isso abre espaço para quê? Foram os alienígenas que deram as caravelas para a gente? Porque é exatamente esse argumento que as pessoas usam para justificar. O que eu não entendo de tecnologia, eu não sei como eles conseguiram fazer as pirâmides, então foram os alienígenas. Não é assim. Não é tão simples assim. Se foi os alienígenas, eles esqueceram de deixar registrado. Porque o que deixou registrado lá foram os egípcios que fizeram. Mas hoje em dia não se consegue fazer uma pirâmide igual a... Meu querido, na França, em frente ao Museu do Louvre, tem uma pirâmide de vidro e aço. Ela é pirâmide para cima e para baixo. É uma obra arquitetônica incrível. Assim, se você for colocar a nível de dificuldade, de trabalho de material, de tecnologia, ela é 1000 vezes superior às pirâmides do Egito. Que são pedras empilhadas de maneira muito organizada e misteriosa para a gente, mas é uma obra infinitamente superior. Vamos lá, Jéssica. Em que sentido as preponderâncias das evidências apontam? Evidências é a palavra-chave. Toda vez que eu escuto alguém dizer, eu tenho um pedaço de nave alienígena, às vezes aparece até na televisão. Aí você fala, beleza, a partir de agora a humanidade vai ter acesso a um material que não tem no nosso planeta. E a pessoa se refuta a entregar o material, não quer, tal. Aí às vezes ela vem, o MIB levou. Ótima desculpa. O MIB levou, é muito fácil. Enquanto não se pega e se analisa a evidência, infelizmente tudo que a gente tem é o relato. E como eu já disse antes, relato infelizmente não prova nada. O fato de alguém dizer que tem alguma coisa não quer dizer nada. Inclusive eu costumo falar sobre relatos, eu tenho que lembrar para falar daqui a pouco. Vamos lá. Quem defende a constatação joga pelas regras da ciência, isso aqui deve ser usada quando a gente faz o seguinte. Você quer que a ufologia seja tratada como ciência? Você tem que agir pelas regras da ciência. Tem que ser testado, tem que ser medido, tem que ser pesado. Se não for, você não vai conseguir. O que eu vejo é o seguinte, a ufologia ela evoluiu junto com a ciência.
Antes de se levantar a hipótese científica da existência de dimensões, nenhum contatado, nenhum ufólogo, nenhuma pessoa no mundo inteiro falou sobre dimensionalidade. Os OVNIs vinham de outros planetas. Ninguém falou que vinham de outra dimensão. Ninguém, em lugar nenhum, falou. Esse conceito de os alienígenas vieram de outra dimensão só veio surgir no meio ufológico depois de ter surgido no meio científico. Quando se levantou essa teoria. E está aí o desafio aberto para pesquisar, porque eu pesquisei. Antes de poder fazer essa formação, eu pesquisei. E não existe. Não existe nenhum registro comprovado, feito, de alguém contatado que disse os alienígenas vieram de outra dimensão. Ou então vieram de um outro plano. Não. Nenhum. O que se tem é isso. Se você não pode jogar pelas regras da ciência, você nunca vai ser considerado ciência. Será que o defensor apresenta evidências a favor? Isso tem muito a ver com ufologia. O que a gente vê na ufologia é sempre assim. Existe provas que os círculos ingleses são feitos por discos voadores. Cadê a prova? A análise foi perdida, o governo pegou, o MIB pegou, o ocultamento pegou. É sempre assim. Caiu o OVNI. Por que ninguém... Não, porque o governo veio... Isso são provas negativas. Eu não estou mostrando nada. Eu estou dizendo que eu não tenho. Se você quiser ser respeitado, você tem que mostrar provas a favor, que é o que a ciência faz. A ciência faz isso. Quando um cientista propõe alguma coisa, ele faz um experimento. E ele deixa seus amigos fazer o experimento também. Depois que todo mundo viu, fez o experimento igual e chegou à mesma conclusão, aí se fala, não, realmente, funciona. São provas positivas. É quando você consegue comprovar o que você está falando. Essa aqui é mais sobre ciência. A nova teoria leva fenômenos contra a teoria antiga. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa diz, Einstein estava errado, ou Stephen Hawking está errado, a física não existe, Darwin era mentiroso e tal, e procura falhas nessas ideias para expor o ponto dela, beleza. Mas será que o que ela está falando explica todas as outras coisas? Como o próprio conceito do uso da metafísica nas questões mito. A metafísica usando a física quântica como resposta para todas as suas perguntas. Existe o espírito e o espírito pode ir para qualquer lugar a qualquer momento. Então, como a nível atômico a gente pode transferir as coisas, pode mandar um átomo para o outro lado do universo e voltar, então isso explica tudo. Mas espera aí, você está explicando um ponto. E o resto, o outro que a física pode ser testa e mostra no laboratório? As outras coisas que acontecem no átomo. A pessoa tem que ficar criando elucubrações, argumentos, falando, firulas, dando 1000 ideias, mas se o que você está propondo, ele justifica apenas uma falha da outra teoria, que tem 1 milhão de provas, seu argumento é falho. Acostuma acontecer isso muito com a questão entre o criacionismo e a evolução. Os criacionistas eles têm uma tendência a simplesmente ignorar as provas que se tem da evolução. Eles simplesmente ignoram os fósseis encontrados e tal. Eles se apegam a alguns sentidos. Na ufologia, nos Estados Unidos, melhor dizendo, o que acontece? Existem institutos que são pagos para... Olha só, nós temos essas verdades bíblicas aqui. Pesquisa aí, cientistas que são pagos para tentar comprovar que a Terra só tem 15 mil anos, são literalistas bíblicos. E que, por exemplo, que alienígenas são deuses, e toda a ciência que eles desenvolvem é voltada para isso. Tem pessoas que recebem dinheiro para isso. Isso quer dizer que não existe ou que... Não. Isso só quer dizer que, a partir do momento que o seu sustento, a sua influência é voltada para tentar provar uma falha da outra teoria, ela tem que provar o resto também. Não adianta você só encaixar que eu falei do astronauta antigo. Não adianta só eu jogar a minha imaginação no que eu não sei. Eu não sei como os alienígenas fizeram, como os extraterrestres vieram aqui e visitaram a gente. Eu não sei como é que foi. Mas eu sei que eles vieram porque tem um desenho na caverna ali e porque eles conseguiram botar essa pedra em cima da outra aqui. Mas é o único jeito de colocar uma pedra em cima da outra é com a ajuda alienígena. Não, eu não sei como é que os caras conseguiram fazer uma pirâmide tão grande, foram os alienígenas. Você sempre bota o pessoal da conspiração no canto. Vai o próximo.
voltando ao assunto, será que as crenças pessoais estão a potenciar a constatação? Ou aquilo que eu falei da pessoa que ela observa, que ela tem contato com os greys, ela vê grey em tudo quanto é foto. Ela vê grey em tudo quanto é luz, em tudo quanto é sombra. Ninguém está livre disso aqui. Nem os cientistas, ninguém. É do ser humano. A sua crença, ela vai guiar a sua fé. E quando eu digo fé, é aquilo que você acredita. A sua crença, ela vai fazer para isso. Então, se você está apegado à ciência e quer descobrir como o mundo funciona e tal, você só consegue chegar à constatação quando ela é revista por terceiros. Porque às vezes o que você está acreditando não é verdade. Isso acontece muito na ufologia também. Agora a gente chega num ponto em que eu queria dar um exemplo disso, de quanto nossas crenças podem influenciar o que a gente tem. Quando o Vital me convidou para fazer essa palestra, uma das primeiras coisas que ele falou é: o pessoal que é crente, fanático, vai querer te bater. Eu falei: não, Vital, porque primeiro que eu não vou atacar a ufologia em si. O meu objetivo aqui é dar acesso a ferramentas que podem levar com que um ufólogo hoje, ou uma pessoa, um pesquisador, um amante da ufologia, como é o meu caso, gosta da ufologia, a refinar o trabalho dele. A aprender a separar o que é fantasia e o que é realidade. O quanto a gente quer acreditar em alguma coisa e o quanto é verdade. Quando o Vital fez o banner da palestra, no dia que ele publicou, 5 minutos depois ele recebeu um e-mail. O e-mail, basicamente, ele diz assim: Marcelo, o e-mail foi para mim. Chegou na caixa do Rubef. Você pesquisa o fenômeno da ufologia há mais de 20 anos. E, isso em caixa alta, não passou disso. O ser que é cético não é consciente, porque não tem vivência na prática do fenômeno, mas somente tem a teoria filosófica barata. Ponto. É muita pretensão de um cético materialista pensar que tem alguma sabedoria, entre aspas, entre parênteses, conteúdo, para falar, quando o conteúdo é totalmente material. Tudo no universo existe dentro de um espírito animado, e essa energia não se pode apegar no materialismo. E é por isso que as almas encarnadas não levam os bens materiais adquiridos após o desencarne. Aí, entre parênteses de novo, encarnam inconscientes de mãos vazias e morrem inconscientes de mãos vazias. Os chamados UFOs são seres, aí em caixa alta novamente eu vou ler devagar porque eu nem conhecia essa palavra, moroncial. Aí ele explica: são ETs e espíritos, mas que não podem materializar, mas que podem materializar-se e desmaterializar-se. Fecha parênteses. Não se apegando ao nada material. Tudo existe, pois a ausência de provas não é falta de provas. Reveja, aí entre parênteses, deconstrua seus conceitos e ficará consciente sobre o universo e a humanidade que está começando. Aí ele colocou em inglês aqui: nós estamos aqui. Bom, eu não vou citar quem foi que mandou o e-mail, não há necessidade, mas assim, esse e-mail me chamou a atenção pelo seguinte: a pessoa não me conhece. Começa por aí. 2, ela partiu simplesmente do pressuposto, como eu fui anunciado como um cético e a minha postura com a ufologia é cética, assim, eu duvido de todas as provas que me dão, até a hora que me mostrarem uma prova, uma evidência que o que está sendo mostrado é real. A pessoa simplesmente usando do seu conhecimento, que é nenhum sobre mim, ele ter sua opinião sobre mim, baseado só no fato de eu ser cético. Ou seja, o cético não acredita em nada, então esse cara não acredita em nada. Ele cita espíritos, ele usa a mesma verborragia argumentista que todas as pessoas que acreditam em qualquer coisa usam. Simples. O espírito não pode ser pesado, não pode ser filmado, não pode ser... Então por que se filmam? Então por que a pessoa diz: olha só, não, eu tenho um contato com um ser, ele entra na minha casa, ele me leva para a nave. Por que o espírito precisa de uma nave? Se ele é imaterial. E a matéria viaja por tudo quanto é lugar. São as perguntas assim. Essas perguntas eu nem me faço mais, eu faço a ele, a essa pessoa. E assim, e como você pode, sem me conhecer, sem conhecer o meu trabalho, sem conhecer o Vital, sem ter participado de ao menos um bate-papo com a gente, chegar a uma conclusão de que eu não acredito em nada?
essa paixão não é errada. Você defender aquilo que você acredita e como verdade, porque assim, a verdade, a sua verdade é sua. E ninguém vai tirar isso. Cientista nenhum, cético nenhum vai tirar essa verdade dentro de você. A questão é, o que você está fazendo com essa paixão? Para onde você está direcionando ela? Você está direcionando para ela para algo vazio, algo que não existe, ou para a realidade da vida? Como eu disse, aqui o mundo que a gente vive, ele não é espiritual, ele é real. Aqui, se eu cair, eu me machuco. Ah, mas no mundo espiritual, cara, eu não vivo no mundo espiritual. Desculpa. Se você vive no mundo espiritual, parabéns para você. Está perdendo a oportunidade de comprovar a existência do mundo espiritual, que é só você ir e declarar: eu sou espírito, eu consigo atravessar as paredes, eu consigo fazer isso. Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo. A gente vê pessoas dizendo que podem fazer isso, mas até agora ninguém conseguiu comprovar. Então, assim, a paixão dele, o ataque dele, eu não encaro como um ataque, porque assim, ele atacou uma ideia. Ele preconcebeu que eu era um cético que não acreditava em nada e redigiu aquele e-mail que nada mais é do que só uma perpetuação das nossas crenças. É isso, ele acredita na coisa espiritual e para ele tá bom, parabéns. No meu caso particular, eu quero, uma vez durante uma conversa com a gente, foi perguntado, o tal perguntou: o que você acha que esses seres estão fazendo aqui? Aí cada um respondeu o que queria, eu respondi que eu não sei, eu quero saber. É por isso que eu pesquiso, é por isso que eu leio, é por isso que eu me informo. O principal é o filtro, é saber de onde vem a informação. Esse é o principal. Alegação nenhuma prova nada. Então, antes de tomar algo como verdade, antes de dizer, não, isso aqui é assim, vamos pesquisar. O que eu vejo, principalmente na internet, que é aquela coisa, o teclado protege do mundo, eu estou dentro da minha redoma, eu sou o rei. O que eu vejo é o seguinte: são ataques gratuitos a pessoas que estão lá expondo ideias sem o mínimo de base. Então, mas esse cara é maluco. Como é que você conhece a pessoa? Você sabe que ele é maluco? E se ele for a pessoa que realmente tem contato com extraterrestres? E se ele for aquele cara que realmente a nave vai lá na casa dele? Você está perdendo a oportunidade de ter contato com alguém que é isso. Uma das coisas que mais me atraiu a querer caminhar junto com o GUBEF foi isso. Foi essa abertura. Porque uma pessoa que não tem a mente aberta para a novidade, ela não aprende nada. Eu vou citar isso mais à frente. Essas perguntas foram perguntas que eu fiz em alguns fóruns, em algumas comunidades, para as pessoas, e elas me deram algumas respostas. As perguntas que eu fiz foi: existe alguma validade nas afirmações céticas? Eu quero que vocês se façam essas perguntas, respondam mentalmente. Quais os maiores erros cometidos pelos céticos no estudo do fenômeno UFO? Seria o amadorismo de alguns ufólogos o real culpado pelo descrédito da ufologia? E hoje em dia, como há muito tempo a ufologia vive em descrédito, a ufologia vive de sensacionalismo e não de realidade, infelizmente, as pessoas quando eu sei disso porque isso aconteceu comigo, quando algumas pessoas souberam que eu gostava de ufólogo, teve pessoas falando assim, esse cara aí, sabe? Não. Aí, mas por que você se interessa por esse tema? Sabe por quê? Porque eu quero ser a pessoa que vai dar a notícia. Eu quero ser o cara que vai conhecer alguém, ou que vai estar no lugar onde vai haver o primeiro contato extraterrestre de verdade. Eu não estou falando de historinha para boi dormir, ou de, luz, não. Eu estou falando de ser o cara que vai ganhar o Nobel, eu não sei nem de quê, mas provavelmente eu vou ganhar algum Nobel no dia que eu revelar a verdade dos discos voadores. Falar, não, olha só, eles são de Marte. Não, eles são de Júpiter. Eles são de dentro da Terra. Eles são de outra dimensão. Então, vamos lá. Aqui agora são perguntas que foram feitas para mim. Vamos lá. Tirando as provas materiais, tipo um pedaço de nave ou o próprio extraterrestre, quais os outros tipos de prova que você aceitaria como real a existência de naves e seres extraterrestres visitando a Terra? Cara, isso é tão simples. Como é que a gente consegue debuncar os casos? Analisando os casos. Então, assim, se uma pessoa apresenta um vídeo de uma nave, pouco tempo atrás passou por isso, em cima da Praça Vermelha de Moscou, uma nave piramidal gigante rodando em cima da Praça Vermelha em Moscou,
segundo alega o vídeo, 2, 3 horas da madrugada, se ele me apresenta esse vídeo, eu falo, legal, parece ser montagem. Se é só o único vídeo que existe, reforça mais ainda o indício de montagem. Por quê? A Praça Vermelha em Moscou é centro turístico. E lá, a área é centro turístico boêmio. Seria mais ou menos como a Lapa aqui. Tem lugares que não fecham. Ficam abertos 24 horas. Então, se você imagina que tivesse tudo aberto, o comércio, com a quantidade de celulares, câmera com celular, câmera de segurança, só uma pessoa filmou uma nave do tamanho de um prédio flutuando em cima da Praça Vermelha, é de causar estranheza. Correto? Agora, se 2 pessoas filmaram, e de ângulos diferentes? E se essa nave foi captada por radar? E se essa nave pousou e o alienígena deu entrevista na CNN? Tem como contestar isso? Então, assim, não precisa ser um pedaço de nave. Não precisa ser um pedaço do alienígena. Pode ser um vídeo, desde que ele tenha como comprovar ele. E não fique apenas acreditando. Assim, um vídeo que só uma pessoa viu, aconteceu isso na queda do meteoro na Rússia. Apareceu um vídeo que, feita uma análise lá com filtro, você viu um objeto atravessar o meteoro por trás antes dele explodir. Esse vídeo bombou na internet e tal. Só tem um problema. Existem centenas de vídeos desse evento. Só esse é que prova isso. Você pega qualquer outro vídeo postado anteriormente a esse, é bom frisar isso, o vídeo que tenha sido postado antes. Porque no dia do acontecimento tinha vídeo postado na internet. Você pega qualquer um daqueles vídeos e passa por esse filtro, não vai encontrar esse torpedo, o OVNI que atravessou. Não encontra. Eu fiz na comunidade, no fórum que eu participei, na DIP, eu fiz esse desafio. Falei, você me venha com vídeo, porque assim, não tem como editar a data que foi publicado o vídeo. Você não edita, você não tem acesso a isso. Você pode até forjar, como eu já vi o cara forjou uma foto, como se ele tivesse tirado um print screen da data. Já foi feito isso para provar e tal. Não. Está lá no YouTube, está lá a data que foi publicada. Se você retirou ele e botou de novo, está lá a data que você retirou, é só saber procurar. Então eu falei, cara, você tem vídeo para provar que foi um OVNI, porque só tem um que prova. Que foi um míssil, um OVNI, uma arma, ou a ARP, só tem um. Provavelmente porque ele é forjado. Porque se tivesse acontecido realmente de um míssil atravessar, ele estaria em todos os vídeos que foram captados. Alguns até de melhor qualidade do que aquele que foi usado. Aqui. Você já teve a oportunidade de ver algo inexplicável? Já. Quando isso acontece, você reluta em admitir ou prefere arranjar uma explicação para aquilo, mesmo que não seja convincente nem mesmo a você? Bom, eu não tenho o costume de mentir para mim mesmo. E sim, eu já vi algo inexplicável, já tive outras experiências ufológicas que eu não comentei aqui, eu também já vi várias luzes no céu. Eu quero entender o que são essas luzes. Eu não sei o que elas são. Quando isso acontece, você reluta em admitir ou prefere arranjar uma explicação para aquilo, mesmo que não seja convincente nem a você mesmo? Eu já respondi. Eu consigo. Eu olho, se eu não sei o que é, eu vou dizer, não sei o que é. Pode ser um balão, pode ser um Papai Noel, pode ser um gnomo, pode ser uma nave de outro planeta. Eu quero, minha pesquisa na ufologia é isso. Eu quero descobrir o que é aquela luz, o que é aquela marca de pouso, o porquê que aquele tribo está daquele jeito. Olha lá. Isso aqui é muito legal. Há algum bloqueio, isso é uma afirmação, começa com uma afirmação a pergunta. Há algum bloqueio na mente de alguns céticos? Ela diz, existe um bloqueio na mente de alguns céticos, que de forma alguma conseguem enxergar possíveis OVNIs, e a mente fechada para a possibilidade extraterrestre. Você é assim? Vamos lá. A mente humana é uma das coisas mais maravilhosas que existem no mundo. As pessoas falam assim, mais uma vez, ela tem aquela mesma opinião daquela outra pessoa ali. Como me foi rotulado cético, então, você não acredita em nada, você não acredita em OVNIs. Não. Mente fechada não aprende nada. Então, se eu quero começar a pensar em pesquisar algum assunto, eu tenho que abrir a minha cabeça. Eu tenho que estar aberto a todas as possibilidades. Então, quando eu digo para vocês que não existe prova, é porque ainda não foi apresentado prova. Isso não quer dizer que amanhã não apareça um contatado que realmente seja contatado. Ou que alguém tenha um chip que realmente tem um chip. Ou então que um desses chips seja provado que é material extraterrestre. Não existe essa dúvida em mim. Isso pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Eu tenho isso na minha cabeça. E é justamente isso que me move a pesquisar ufologia.
Quando o cético procura uma explicação, ele vai atrás de outros céticos ou vai estudar a fundo as possibilidades? Bom, mais uma vez, como a pergunta foi direcionada a mim, eu vou responder no meu caso. Quando você vai num lugar onde todo mundo fala a mesma coisa que você não aprende a falar nada diferente. Então, quando você fala e todo mundo bate palma, para você está ótimo. Então, assim, a pessoa que é pesquisadora, sendo cética ou não, ela tem que ouvir todos os lados e levar tudo em consideração e usar a peneira da realidade, do que pode ser provado, para diferenciar. Então, no caso aqui, tem que ir não existe outro jeito de pesquisar sem ir ao fundo. Senão, se você não pesquisa, você não sabe. Você já tem a resposta. É impossível a visita de extraterrestre ao nosso planeta? Bom, a equação de Drake diz que não, e a matemática a gente sabe que ela é uma ciência considerada exata. Apesar de não ser, mas é. Então, assim, sim, tanto eu acredito que é impossível, não é impossível. Tanto eu acredito que eu quero saber se as luzes que são vistas, se os filmes que são feitos, se os contatados são de extraterrestres mesmo de verdade, eu pesquiso para isso. Para mim é totalmente possível. Só não foi provado ainda. Aqui encerrou. Nesse momento final, eu queria primeiro abrir a perguntas. Eu queria dizer que eu fiz questão de não ficar colocando casos aqui que já foram debucados, porque o meu objetivo aqui não é esse. Eu não quero ficar mostrando o quanto um ou outro ufólogo ou um ou outro contatado é mentiroso, ou tenta fazer com que as pessoas acreditem no que não existe. O meu objetivo aqui é trazer o que eu estou trazendo para o GUBEF, que são as ferramentas para que a ufologia passe a ser considerada ciência. Se você quiser ser tratado como um cientista, se a ufologia quiser ser respeitada como ciência, ela tem que parar de se comportar como pseudociência. Ela tem que se comportar como ciência. Ou seja, ela tem que começar a criar provas positivas, a parar de argumentar na ignorância, é o principal, porque é isso que o ufólogo faz. Ele fala meia dúzia de palavras bonitas para te enganar e te vende um peixe que não existe. Ele diz, eu tenho os documentos que nunca vêm à prova. Ele diz, eu tenho testemunho que não se confirma. Porque para mim o testemunho de alguém que não diz o nome não é válido, infelizmente não é. Não serve como prova. E uma nave que não pode ser pesada, que não pode ser medida, um isótopo alienígena que não pode ser, que é testado no laboratório e diz que não existe, para mim, infelizmente, não vale de nada. E para poder fazer isso, não existe outro meio. Se você quiser ser respeitado como ciência, tem que se comportar como ciência. Se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer. Se tiver alguma dúvida ou se teve alguma pergunta e tal. Bom, então é isso. Queria agradecer a presença de todos. Falar que esse material vai estar disponível no site da UBF. Ele está online, ao vivo agora, e vai ser disponibilizado o vídeo também. E assim, material de referência, se alguma pessoa quiser, para pesquisa e tal, principalmente essa coisa da nossa cognição, como a nossa mente funciona, é muito importante a gente saber para poder diferenciar o quanto tem da pessoa, o quanto tem de querer acreditar, do pensamento desejoso, eu quero ser contatado, eu quero acreditar, eu quero fazer alguma coisa, e quanto é a realidade. É isso, no mais, obrigado pela audiência de vocês. Posso dar uma informação para você? Pode. Lá no Ministério da Marinha, na Praça da Ordem, a Marinha tem uma caravela. Quando se completou os 500 anos do descobrimento do Brasil, essa caravela andou em Copacabana, toda aquela região foi filmada e tudo. A Marinha tem uma caravela lá, dentro do Ministério. Tá? Não, ela tem. Então, foi exatamente o que eu falei sobre quando se tentou reproduzir. Mas quando ela foi desenvolvida, ela é uma tentativa de réplica. Porque ela tem várias coisas que não tem na caravela. E quando eu digo isso, não é só questão de instrumentação, não. Ela tem um lastro abaixo que foi feito para dar flutuabilidade dela, porque no projeto original, como eles tentaram se basear, ela não estava conseguindo navegar. Ela não é uma caravela original. Assim, ela não foi feita baseada em uma, vamos supor assim, em uma planta de caravela.
Entendeu? Tem várias coisas na composição dela que não tinha na caravela original, que foram inseridas justamente por eles não conseguirem reproduzir, porque não tem uma base para reprodução. É uma branca, pastor? Desculpa interromper, pergunta. É uma branca, é uma caravela branca? Está lá dentro do Ministério da Marinha. Está na água? Ela tá. Eles só colocam na água em questões de ferro. Foi aquela que foi aquela que foi feita. É uma grande que está lá. Ela tem uns 15, 20 metros, tá? É uma caravela tem mesmo. uma réplica, nós não tomar lá dentro, né? Mas a gente tinha a réplica, mas não é imitação perfeita, é uma simulação. Ela, há 500 anos, foi comemorado no ano 2000, né? Isso. Descobrimento do Brasil. Ela foi colocada na água, ela remou. Foi, mas até se colocar lá na água, tiveram que fazer uma série de adaptações, porque o que eles imaginavam que seriam, baseado nos pedaços que ele tem de caravela, justamente por não ter um projeto em si, entendeu? Não funcionava, não estava conseguindo ter flutuabilidade, estava tendo um problema com vazamento também e tal. Então, assim, esse exemplo que foi dado é justamente por isso. O que se tem é um simulacro. Você pegou algo que existia e fez algo parecido. Não é uma caravela. A gente tem uma muito bonita que se chama Cisne Branco, ela é ativa da Marinha. Ela vive na água. Ela vive na água, o Cisne Branco. O Museu de Marinha, que vai lá, inclusive, encontrar muitas fontes sobre isso aí. Mas é só fazer a mesma pesquisa que eu fiz. Porque quando me foi dado exemplo, eu falei, não, peraí, tecnologia nova. Como é que se perdeu? Se perdeu. É triste, mas se perdeu. E aí, eu gosto de usar esse exemplo porque, justamente por isso, toda vez que a pessoa se depara com alguma coisa que ela não entende, principalmente quando se fala de antiguidade, mas esse povo, ele conseguia ver, viu a estrela de Sírius. A estrela de Sírius é visível ao olho nu. Aí ele não descobriu a estrela de Sírius, eles observavam a estrela. É só você botar a cara para cima que você vai observar a estrela. Eles não chamavam de Sírius, quem passou a chamar de Sírius foi a gente. Entendeu? Mas as pirâmides, elas estão numa configuração que é igual à constelação de Órion, cinturão de Órion. A quantidade de estrelas que existem no cinturão de Órion, as visíveis a olho nu, você pode até associar ela às pirâmides. Mas se você pegar e verificar todas as estrelas pertencentes ao cinturão de Órion, você vai ver que não se encaixa. Você entendeu? Esse tipo de associação que se faz com o desconhecido, eu cheguei a ver uma que eu achei assim, de uma covardia para intelectual, assim, uma desonestidade intelectual. O cara pegou uma placa de circuito eletrônico e pegou uma foto aérea do sítio arqueológico lá do Egito, da pirâmide de Gizé, e comparou as duas. Falou, olha só, impossível o homem fazer, porque aqui é um circuito elétrico. Cara, qualquer um pode pegar uma placa de circuito e fazer o desenho que quiser. Então não é porque ele pegou uma placa. Ele fez assim, a placa foi feita a posteriori. Então, como você pode desenhar o que você quiser na placa de circuito, não tem problema ela aparecer. Outra coisa, que às vezes, mas o povo Dogon, ele sabia da existência dessa estrela que o Hubble veio descobrir agora. Prova. Isso prova que eles tiveram contato com alguém que sabia dessa estrela, no mínimo. Aí você vai na fonte da informação. Quem trouxe essa informação? Quem foi que pesquisou sobre o povo Dogon? Foi um historiador? Foi um geógrafo? Aí você vai pesquisar e você vai ver que não. Essa informação está num livro que foi psicografado ou escrito por algum contatado, não sei o que e tal. Ou seja, a informação não tem base. Ela advém de suposição. Na teoria dos astronautas antigos, esse tema a gente pode até vir a tratar ele um dia num debate aqui, que eu tenho uma série de documentários. Tanto eu tenho Eram os Deuses Astronautas, quanto eu tenho o Refutando Astronautas do Passado, que é fantástico. Que são americanos, historiadores, que eles se reuniram e falaram assim, olha só, esse monte de baboseira que está sendo dito na televisão, vamos mostrar para o povo que não é assim? E reuniram várias pesquisas mostrando que, olha só, eles estão falando que isso é assim. Aí mostrava lá que não era. Isso aqui é mentira. Tal. O próprio Denick, numa entrevista, ele fala que muito do que ele escreveu no livro ali está errado. E as pessoas tomam aquilo como realidade. O próprio escritor já falou que muito do que ele escreveu ali está errado. Foi conclusão tirada a priori, assim, ele nem foi no lugar, mas leu na biblioteca sobre e escreveu sobre. Aí quando ele foi lá, ele constatou que não era assim.
Mas ele não escreveu um livro admitindo o erro. Ele admitiu numa entrevista, tem no YouTube, é só procurar. Então, assim, antes da gente simplesmente abraçar uma causa, como eu vejo as pessoas defendendo o Zachariah Sitchin, falando não, porque ele traduziu as tábuas, não sei o quê. Cara, pesquisa. Ele traduziu baseado em quê? Como é que a gente faz uma referência de tradução? Como é que a gente pesquisa uma tradução? Primeiro você tem que saber se a pessoa que traduziu sabe falar a língua. Ah, mas ele era autodidata. Como você aprende a falar uma língua que não é mais falada? Essas são as perguntas que tem que ser feitas antes de simplesmente falar assim, ah não, o que ele escreveu naquele livro de ficção científica é verdade. Ah, tá lá nas tabuinhas da Suméria. Aí você vai no dicionário de Sumério, que existe, ou então você vai no sítio arqueológico virtualmente, que tem também, várias faculdades fazem isso, que tem trabalho de arqueologia, publicam os trabalhos, aí você vai ver que não, que a pedra que ele diz que é reta e tem 160 toneladas, tem 2 toneladas. Aí no fórum a pessoa me diz, ah, Marcelo, mas é impossível, naquela época, levantar uma pedra de 2 toneladas. Aí eu passei para ele um link de um americano que ergue blocos de pedra de 20, 30 toneladas, 15 toneladas, usando corda, madeira e pedra. O nome do site é Tecnologia Esquecida. Em inglês é The Forgotten Technology. É o site dele. E ele mostra o vídeo lá, erguendo pedra de 2, 3 toneladas a 5 metros de altura. Usando corda, madeira, alavanca. Coisa que existia na época. Ele mostra que é possível. Mais uma vez, eu não estou dizendo aqui que os alienígenas não estiveram aqui no passado. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as evidências que são usadas para comprovar isso são falhas. Elas seguem uma metodologia falha. Elas têm primeiro a certeza para depois se procurar a prova. Quando é o contrário, você analisa as evidências para depois chegar à conclusão. É assim que se deve fazer o trabalho de ufologia. Mais perguntas? Você intitula o cético que ajuda. Tá? Isso. O fato de você já ter visto o fato de você ser cético, existe algum atrito? Você tem algum atrito em relação a isso? Não, porque, como eu disse antes, eu não gosto de rótulos. Não gosto. Porque a partir do momento que você rotula, você encaminha. Então, quando alguém ouve falar assim, ah, eu sou cético, então, o primeiro pensamento que você tem é aquele daquela pessoa que escreveu o e-mail. Esse cara não acredita em nada, esse cara duvida de tudo, esse cara não acredita em UFO. A questão do ceticismo, como eu disse, ela atualmente está sendo usada como uma marreta. Ela deve ser usada como uma ferramenta de precisão. Como é que a gente faz isso? Agindo, se você quer se provar cientificamente, você tem que agir pelo método da ciência. Ah, mas existem vários cientistas aí que ridicularizam esse termo. Você imagina se quando Albert Einstein começou a desenvolver a equação, que hoje, a teoria geral da relatividade, eu acho que não tem mais contestação real, o que se tem são pseudos contestadores, e tal, ela é uma realidade, mas mesmo assim, ela está passando por constantes revisões. Há pouco tempo atrás, teve 2 cientistas que quase mostraram que ela não estava tão correta, ficou em aberto, ainda está se analisando. Essa é a diferenciação entre ciência e pseudociência. A ciência ela está o tempo todo sendo testada. Quando eu falo, eu sou cético, eu digo assim, as evidências que me trouxeram até agora me encaminham mais para um fato de que o que está sendo mostrado é mais invenção do que realidade. Mas eu não tenho na minha mente o seguinte termo, não existe.